Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, nesse vídeo nós vamos dar continuidade aí às resoluções das questões do EUF, né, do Exame Unificado de Física, e espero que vocês continuem aí me seguindo para a gente estudar junto, né, para esse exame, ok? Então, sem mais delongas, a única coisa que eu peço, não custa nada para vocês, deixa o like, pô, e se inscreve no canal, aperta o sininho, certo? Compartilha o vídeo para divulgar o conhecimento aí para aqueles que querem aprender física, certo? Querem lograr o êxito aí, chegar no ápice, na Zenit, né? Na Zeugma aí dos seus estudos, ok? E não esquece, se inscreve, aperta o sininho para o YouTube entender que você está gostando do canal, certo? Para mandar notificações de novas resoluções, certo? Então, sem mais delongas, vamos resolver mais uma questão aí do EUF, né? Bom, a questão diz o seguinte: um corpo de massa m cai em linha reta a partir do repouso em um fluido, certo? Então, vamos fazer a construção aqui do nosso corpo. O importante é, primeiramente, interpretar a questão, né? Passo a passo, ok? Então, vamos dizer que aqui é o nosso corpo, né? Esse é o nosso corpo que está caindo aí no sentido para baixo, né? Ok? Certo, então representar essa seta aqui no sentido para baixo, para determinar que o corpo está caindo, né? Ok? Certo, agora eu vou criar uma variável aqui para ela, né? Vou variar, então nós temos aqui essa força que faz com que o corpo caia. É a força peso, certo? Como ela vai cair num fluido, então eu vou representar aqui como um fluido aqui, né? Imagine que ela vai cair na água aí, né? Esse corpo, certo? E aí nós temos uma certa altura, uma certa altura aí de queda, né, desse corpo, ok? Vou colocar aqui. Então nós temos aqui, vou marcar a altura e vou chamar ela de H, né? Ok? Vou chamar ela de H ou simplesmente de Z, né? Vou chamar de Z, ok? Bom, agora, continuando a leitura da questão, ela fala o seguinte: a aceleração da gravidade G pode ser considerada constante, certo? Então nós sabemos que a aceleração da gravidade ela está nesse sentido aqui, no sentido de P, né? Está no sentido de P, ok? Ela está no sentido de P para baixo, né? Certo? E a questão fala também que o corpo é sujeito também a uma força de resistência proporcional à velocidade, ou seja, quando nós temos uma força proporcional à velocidade, nós temos quando há essa resistência, né, essa força aí fazendo atrito, nós temos a resistência do ar representada como uma força de amortecimento. Então, se essa força ela é oposta, né, então eu vou representar ela aqui para cima, né? Já que ela faz o amortecimento do corpo que está caindo, certo? Então vou representar ela aqui para cima e vou diminuir a seta. Por quê? Porque dessa forma eu digo que a minha força ela é menor que a força peso, porque o corpo ele está caindo. Então a resistência do ar é muito pequena, né? É quase zero. E quando ou seja, a força peso é muito maior que a força de resistência. Só que a partir do momento em que a velocidade aumenta, a força de resistência do ar também vai aumentar. E vai chegar em um momento em que elas vão se igualarem, né? Elas vão se igualar. E aí a gente vai determinar como o limite, a velocidade limite, né, do corpo, ok? Fazendo com que a velocidade pare de variar e fica constante, né, na queda. Ok? Então eu vou representar essa seta vermelha como nossa força de resistência, certo? Ok. Bom, agora nós sabemos que o princípio de Newton, né, a segunda lei de Newton, a força resultante, ela é massa e aceleração, né, o princípio fundamental da dinâmica, né? Ela é massa e aceleração.
certo? E essas são as forças resultantes que estão agindo sobre esse corpo, né? Ou seja, a superposição, né, da superposição aí das forças, né? Certo? Então, o somatório das forças. Então eu tenho força P, né? Está nesse sentido aqui, sentido negativo, né? E também temos a força FR, que também é representada por uma força negativa, né? Fazendo com que essa velocidade seja negativa. Então, ela é proporcional, a força é proporcional à velocidade. Só que a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, a velocidade ela é menor. A velocidade ela é menor que zero, certo? Ok, e aí ela fala onde K é uma constante, certo? Esse K a gente pode dizer que é a constante de amortecimento, né? Da resistência do ar, certo? Então a força de impulso do fluido é desprezível. A questão está desprezando a força de impulso, certo? Então a alternativa A. Bom, lembrando que nesse vídeo nós vamos resolver apenas o item A, certo? Para que o vídeo não fique tão longo, ok? Eu vou trazer aí para vocês dessa questão as 4 resoluções, mas cada vídeo vai ser um item, ok? Para que não fique cansativo aí as nossas resoluções e fique fácil o entendimento, certo? Então nós temos aqui a força de resistência, né? Força de resistência que também é negativa por conta da velocidade, que é negativa. E isso é igual à força resultante, né? O somatório das forças, que é MA, ok? É MA. Certo. Logo, como eu quero a minha aceleração, o que que eu posso fazer? Eu posso trazer a aceleração para cá, ó, e dizer que ela é igual a isso aqui. É igual a isso aqui dividido pela massa, né? Certo? Que a massa está multiplicando a aceleração, ela passa para o outro lado dividindo, né? Logo, o que a gente percebe aqui é o seguinte: a força-peso, nós sabemos que ela é massa e gravidade, ok? Então nós temos aqui menos a massa e gravidade, menos a força de resistência, que é KmV, né? É KmV, ok? Tudo isso dividido pela massa, certo? Dividido pela massa. Então nós temos massa nos numeradores e denominadores. Eu posso simplificar isso aqui, né? Deixar apenas aí a G e KV, né? Então aqui nós definimos que a aceleração ela é igual a menos G, foi o que nos restou, certo? Menos G menos KV, ok? Menos KV. Certo, agora uma coisa que nós sabemos é que é o seguinte: a aceleração ela é a derivada da velocidade. Então, ela é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, certo? Da mesma forma, a gente pode representar a aceleração como sendo a derivada segunda do espaço em relação ao tempo, né? Ok? Mas nós vamos trabalhar apenas com a velocidade em relação ao tempo. Já que a questão A, ela diz o seguinte, ó: obtenha o módulo da velocidade, o módulo, né? O módulo da velocidade do corpo como função do tempo. Ou seja, o módulo da velocidade está em função do tempo, né? Então nós vamos ter o seguinte, ok? Esse A, eu sei que ele é dv dt, certo? Dv dt e igual a isso aqui, né? Igual a isso aqui, certo? Ok, logo, com o meu dt
não tem variável aqui que representa, apenas o v relacionado a dv, então eu vou inverter essa equação. Eu vou trabalhar com a integração do tempo em relação à velocidade, certo? Então nós vamos ter o seguinte. Aqui, ó. Nós temos dt, né? Eu passo para esse lado multiplicando e passo as outras grandezas dividindo, né? Então eu tenho dt é igual a dv dividido por todos esses valores aqui, né? Certo? Ok, então vamos lá. Vamos lá, né? Agora o seguinte, eu posso melhorar essa equação aqui, ó, eu posso melhorar essa equação deixando os valores positivos ali dentro, né? Como é que eu posso melhorar isso aqui? Bom, eu posso somar isso aqui e colocar entre parênteses. Porque a partir do momento que eu multiplico fica negativo novamente e ali o KV também fica negativo, né? E esse menos aqui eu posso passar para o outro lado da igualdade, deixando menos negativo, certo? Deixando o tempo negativo. Então eu tenho menos dt, que é igual a dv, é igual a dv por g mais kv, certo? É igual a dv por g mais kv, certo? Então, agora nós temos o seguinte aqui, ó. Nós vamos ter isso aqui ainda pode ser melhorado também, ó, para a gente trabalhar apenas com valores de frações, né? Com valores fracionários. Então eu posso tirar esse g aqui ainda. Isso aqui vai ficar o seguinte: 1 sobre g que multiplica dv por 1 mais kv sobre g, né? kv sobre g, certo? Ou seja, se eu multiplicar aqui, eu vou ter o g novamente, e do outro lado a gente elimina, fazendo com que fique apenas o kv, né? Certo? E também eu posso representar isso aqui também dessa forma. Puxar aqui um pouquinho para a gente ter os passos. Posso representar isso aqui por 1 sobre g que multiplica por 1 sobre g que multiplica dv, certo? dv, fazendo a multiplicação aqui, ó, utilizando a regra aí da cruzada, né, das frações. Posso representar por g mais kv sobre g, certo? É outra forma aí que a gente pode representar essa equação, ok? Então, vou pegar o meu menos dt, certo? E aí vou jogar o meu g lá para o outro lado da igualdade, fazendo com que isso aqui, ó, multiplique g, né? Multiplique g. Logo vai nos restar apenas esse valor aqui, ó. Ok? Vai nos restar apenas esse resultado aí. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui integral, né? Tanto de um lado como do outro. Aqui de 0 a v e aqui de 0 a t, né? Isso aqui,
a constante g ela sai, então eu vou ter menos g. A derivada da função é a própria função. E isso é igual a esse camarada aqui, ó. Certo? Isso é igual a isso aqui. Eu vou baixar mais um pouco aqui. Ok, isso é igual a isso aí. Certo? Ok. Bom, isso aqui a gente pode resolver por substituição, né? Essa integral aqui pode ser resolvida por substituição. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que meu u ele é igual a isso aqui, certo? Meu u é isso aqui, ok? Meu u é isso aqui, ó. G mais KV sobre G, né? Certo. Então esse é meu u. Agora eu preciso do meu du, né? Para resolver essa integração aqui. Então meu du ele vai ser a derivada de u. Isso aqui vai dar 1, a constante de 1 é 0. Isso aqui, as constantes aí da derivada em função da velocidade é kv, né? Então nós teremos aí kv, kg, né? Em relação à derivada de v. Ok? Agora nós temos aí nosso du, mas eu quero é dv, né? Para substituir lá na minha integral. Então eu tenho dv, que é igual, isso aqui sobe, né? Isso aqui sobe, eu tenho g sobre k, k desce, que multiplica aí du. Certo? Agora nós temos aí a dv e u, né? Para substituir naquela nossa integração aqui. Caso você não esteja compreendendo, galera, pausa o vídeo, tenta resolver sozinho, certo? Volta o vídeo, vê o passo a passo, e aí vocês conseguem entender, certo? Ok, então, fazendo as substituições aqui, nós temos a integral aqui, onde tudo isso aqui a gente chamou de u, eu vou apagar. Tudo isso a gente chamou de u. E o nosso dv, né? O nosso dv aqui, ó, a gente chamou de kg, né? A gente chamou de gk. G sobre k, deixa eu subir mais um pouquinho. A gente chamou de g sobre k em relação a du, né? Em relação a du. Logo, isso aqui nós podemos jogar para fora da igualdade, né? Podemos jogar para fora, onde nós vamos ter aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, onde nós vamos ter o seguinte, continuando aqui, né, repetindo a nossa igualdade, nós temos menos gt, isso aqui vai para fora da integração, certo? E aí nós vamos ter apenas a integral de u, né? Fazendo a substituição, du, certo? Ok. Bom, agora ficou simples, né? Essa constante a gente pode eliminar, já que ele vai descer dividindo, né? E o g lá tá multiplicando, né? E o k ele vai levantar, né? Ele vai subir aí, já que ele está dividindo. Então nós temos o seguinte, nós vamos ter menos k t igual a integral dessa função aqui, ó,
A integral de 1 sobre o du, deixa eu apagar isso aqui, né, que a gente já substituiu o dv, né, pelo du, certo? Ok. Então a integral de 1 sobre a variável, nós sabemos que é o ln, né, o log neperiano. É o logaritmo natural, né? Certo? Então, se você não sabe, é interessante que você estude sobre a derivada do log neperiano, logaritmo natural. A gente sabe que 1 sobre a variável é o logaritmo natural, a integração. Então, nós vamos ter que a integral disso aqui é o log ln de u. Certo? Ok. Ok. Agora, voltando à nossa variável, nós vamos ter menos kt, né? Continuando aqui, é igual a ln de u. E quem é u? Aqui, ó, a gente definiu u como g mais kv, que divide g, né? É a nossa aceleração gravitacional. Ok? Então, nosso u é isso aí. Certo? Ok. Agora vamos dar continuidade em outra página, né? Chegamos ao limite dessa. Certo. Continuando aqui, nossa resolução, nós temos o seguinte. Foi o que nos sobrou do nosso cálculo, né? Nós sabemos que a propriedade do logaritmo, ela me diz que ln de y é igual a x. E eu sei que log natural, ele é o mesmo que log de y na base e igual a x. Logo, eu posso dizer que y, propriedade do logaritmo, é igual a e elevado a x, certo? É outra propriedadezinha que você tem que ter conhecimento, ok? Estou falando um pouco grave porque eu estou gripado, certo? Mas a gente vai conseguir resolver. Ok, então utilizando essa propriedade, isso aqui tem base E, né? A base Euler, né? Então nós temos E elevado a menos kt, certo? E elevado a menos kt é igual à função do logaritmo, né? É igual à função logaritmando, né? Então nós vamos ter aqui, nós vamos ter aqui Euler na menos kt igual a g mais kv sobre g, certo? Agora, turma, é só algebrismo, né? Nós temos aqui, ó, isso aqui multiplica g, né? Esse aqui, ó, passa lá para o outro lado da igualdade e nós teremos aqui essa função, certo? Teremos essa função. Como eu quero definir a minha velocidade em função do tempo, vamos jogar ela para cá, ó. Esse passa negativo, né? Então nós temos isso aqui, ó, positivo, né? Menos g, passou negativo, igual a k, que multiplica v. Como eu quero a velocidade, eu vou passar esse k dividindo, né? E aí nós teremos a velocidade em função do tempo é igual a isso aqui, que divide k.
a constante de amortecimento, né? Fazendo uma evidência aqui, ó, posso evidenciar isso aqui. Eu vou ter que a velocidade em função do tempo, ela vai ser igual a g k, que multiplica isso aqui, certo? Multiplica isso aqui, ó. Vou apagar aqui. A gente está evidenciando, né? Aqui também. Multiplica isso aqui, eu tirei, né, do produto, estou evidenciando. Menos 1, né? Menos 1. Logo, a questão, ela quer o módulo da velocidade, né? Ela quer o módulo da velocidade. O que a gente encontrou não foi o módulo da velocidade, a gente encontrou a velocidade em função do tempo. Perceba que o módulo, a gente sabe que em módulo, né, em tamanho, em comprimento, não depende de sinal, né, de sentido. A gente quer o tamanho daquela grandeza, certo? Se a gente definir o t igual a zero, isso aqui vai ser zero, isso aqui tudo vai ser zero, o e elevado a zero vai ser 1, né? Se e elevado a zero é 1, isso vai multiplicar isso aqui, vai me dar zero, né? Então, para a gente definir o módulo disso aqui, eu tenho que dizer o seguinte, ó. Eu vou pegar tudo isso aqui, ó, colocar em colchete e vou multiplicar por menos 1, né? Todo mundo por menos 1. Logo, a minha velocidade em módulo, né? Colocar ela aqui em módulo. Minha velocidade em módulo em função do tempo, certo? Em função do tempo será igual, bom, isso aqui multiplicado com isso aqui, ó, vai ser g, o módulo, né, da velocidade em função do tempo, g sobre k, que multiplica isso aqui com isso é positivo, 1, e isso aqui com isso é negativo, né, negativo. 1 menos e na menos k, que multiplica t. Então aí a gente encontra o módulo da velocidade em função do tempo. O módulo é o tamanho, né? O valor positivo, né? Ok? Certo, então vamos marcar aqui. Ok. Então aqui a gente encontra o módulo da velocidade. Questão A aí, alternativa do subitem A, né? Então aqui é o nosso módulo da velocidade. Ok? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a resolução, do item A. Fiquem atentos, né? Aperte o sininho, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, certo? Para que vocês possam aí estar me ajudando e retribuindo a ajuda que eu dou a vocês, certo? Então, sem mais delongas, valeu, monstro, abraço, fica com Deus, boa sorte e até o próximo vídeo, certo? Valeu!